A Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Mato Grosso, realiza no próximo dia 26 as eleições para a escolha da nova diretoria da instituição. Já esteve aqui no Jornal do Meio-Dia a candidata Gisela Alves Cardoso, da chapa Avanço Presente. E hoje participa desta edição do Jornal do Meio-Dia o candidato à presidência da seccional de Mato Grosso, da chapa Nova OAB, o advogado Pedro Paulo Peixoto. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. É uma satisfação estar com vocês aqui e fico à disposição para dialogarmos sobre essa nova OAB. Doutor, justamente, eu queria começar a entrevista com uma pergunta. A própria chapa do senhor é intitulada Nova Ordem. O que precisa ser trazido de novo para a OAB, além da alternância natural do poder aí? Quais são as propostas e as metas da sua chapa? É importante salientar que o projeto, nós iniciamos isso como um projeto em nome de movimento para uma nova OAB e ele surgiu na base. Não é uma candidatura individualista, não é uma candidatura que visa um atendimento especial da pessoa. É um movimento que surgiu da base da advocacia de Mato Grosso e o sentimento de mudança é o que nos trouxe a iniciar essa caminhada. Ouvimos advogados em Cuiabá, Várzea Grande, em várias localidades do interior e esse sentimento de que é preciso alternar o poder. As pessoas que hoje estão comandando a OAB estão dentro desse ciclo há mais de 20 anos e nada que é contínuo é salutar. Então o movimento ele nasceu com essa vontade, com essa necessidade de colocar novos personagens, pessoas que ainda não tiveram oportunidade de trabalhar pela OAB e surgiu a nossa chapa e chegamos a essa nomenclatura. Então o sentimento de mudança é o primeiro motivo do manifesto dessa nova chapa, dessa nova OAB. O senhor repetiu aí por mais de uma vez o sentimento de mudança que precisa ter a alternância de poder. Mas no caso do senhor, que é presidente do grupo ligado à oposição, qual é a grande crítica, a maior crítica que vocês fazem ao atual comando da OAB? O que é que eles fazem de errado? Primeiro ponto, nós temos um alinhamento político partidário, que temos como ponto inicial lá o Conselho Federal, capitaneado pelo Felipe Santa Cruz. É público, é notório que ele usou a OAB como um trampolim político partidário. Mas quem tem alinhamento político partidário? Vocês ou o atual comando? O atual comando, é isso que eu estou chegando. É isso que eu estou fazendo esse parênteses, né? Nós temos o Felipe Santa Cruz, que é o atual presidente do Conselho Federal. É público, é notório e é fato que ele usou a OAB como um trampolim político partidário ao ponto de ser pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. E hoje a gestão da OAB de Mato Grosso, ela apoia esse projeto de continuismo do Felipe Santa Cruz, ao ponto de nós termos o Leonardo Campos, que é o atual presidente e que coordena a campanha da nossa adversária, a doutora Gisela, alinhado com o Felipe Santa Cruz. E o próprio Leonardo Campos, ele noticia que ele é o coordenador geral de sucessão desse continuismo do Felipe Santa Cruz. Então, o primeiro ponto de destaque e de repúdio é esse alinhamento político partidário feito em nome da OAB. A OAB, me desculpe, Camila, o sentimento da advocacia da base é que a advocacia de Mato Grosso não concorda com o alinhamento político partidário do Leonardo Campos com o senhor Felipe Santa Cruz. Então esse é o primeiro ponto de partida para essa nova OAB. Nós não queremos esse alinhamento político partidário, principalmente com o senhor Felipe Santa Cruz. Doutor, agora sim, vou fazer a pergunta. Mas essa questão do alinhamento político partidário, a que o senhor se refere, seria uma isenção quanto a uma posição política da OAB, porque isso tiraria a credibilidade da instituição, ou não? É porque vocês pretendem seguir uma outra linha política? Como seria isso? Eu substituiria a palavra isenção por independência. Independência. A OAB ela não pode ter um alinhamento político partidário com partido de esquerda, com partido de direita. A OAB ela precisa ser independente. Como entidade. Como entidade. Né? Toda vez que o presidente da OAB se manifestar, deve ecoar um manifesto técnico-jurídico e não um manifesto político partidário, como acontece hoje. A OAB ela não vai ficar omissa, Lúcio. Ela não vai ficar omissa quando ela precisar se posicionar. O que nós estamos dizendo é que nós somos independentes.
o atual comando da OAB já até admitiu aqui nesse próprio programa, o atual presidente Leonardo Campos, que um dos apoiadores dessa chapa é o advogado Francisco Fayad, muito ligado ao MDB. Me parece que, inclusive, é o presidente do MDB aqui de Cuiabá, não é isso? Mas muito ligado ao MDB. Essa influência partidária também tem na sua chapa? Não. Nós temos um grupo de trabalho. Não tem nenhum político que apoie sua chapa? Nós temos políticos que apoiam a nossa chapa, mas principalmente, e esse é um registro que eu preciso deixar aqui, nós temos advogados de profissão e que temporariamente ocupam um cargo eletivo que apoiam o nosso projeto. Mas Francisco Fayad também é advogado. Contudo, não participam da coordenação da nossa campanha e não ocuparão espaço dentro da nossa chapa. Então, em relação ao Francisco Fayad, é importante que se faça a comparação dos políticos, dos que estão políticos que apoiam a nossa chapa, com os políticos que apoiam a outra chapa. Um deles é o vereador Diego Guimarães, se eu não me engano. Que é advogado, é professor universitário e declarou apoio à nossa proposta, à nossa proposta de renovação. Mas não acaba se misturando a política, inevitavelmente, né? Não, porque ele não ocupa nenhum espaço dentro da nossa chapa. É um manifesto do advogado Diego. Certo. É um manifesto. O Diego, ele é, como eu disse, ele é advogado, ele é professor e declarou apoio, diferentemente do que acontece na outra chapa, que a coordenação passa pela mão do Francisco Fayad. O senhor mudaria o quê, ganhando a presidência da OAB aqui de Mato Grosso? Qual seria o seu primeiro ato como presidente da entidade? O primeiro ato é, como eu disse, a OAB ela precisa se desvincular dos espaços políticos partidários para poder ter independência. A OAB ela precisa ser tratada como uma empresa e não como um grupo de pessoas que se reúnem para defender uma classe. Então, dentre os pontos que nós entendemos que podem melhorar a OAB, a OAB não defende mais a sociedade, no caso aqui de Mato Grosso? Em que sentido o senhor me pergunta? Porque é a Casa da Cidadania, não tem que defender a sociedade? Por falar em Casa da Cidadania, é um contrassenso, às vezes, você perceber um grupo que quer perpetuar no poder há mais de 20 anos. Porque nós atendemos a democracia, esperamos que seja um governo do povo, pelo povo e para o povo. E nós temos um grupo que busca uma hegemonia há mais de 20 anos. Isso não é salutar. Nenhuma democracia permite o continuismo, nenhuma democracia permite essa necessidade de estar no poder pelo poder. E quando eu disse que nós temos uma ideia diferente para a OAB, que é tratá-la como uma empresa, é a criação, por exemplo, de um conselho gestor. A ideia do conselho gestor é trazer soluções para o dia a dia da advocacia de forma mais célere. Quando um advogado ou uma advogada tem algum problema no seu dia a dia da advocacia, ele vai se recorrer à OAB para que a OAB resolva de forma mais rápida esse teu problema. Um exemplo, acompanhando, fiscalizando o andamento processual para que ele se dê de forma mais célere, acompanhando também as emissões, por exemplo, dos alvarás e de qualquer ato processual que facilite o dia a dia da advocacia. É isso que a OAB precisa fazer. E hoje, no período de pandemia, que foi o período que nós mais sofremos para poder exercer a nossa profissão, a OAB silenciou-se. Em relação a isso, inclusive, eu sei que a sua chapa, né, o senhor recorreu de uma decisão da primeira vara da Justiça Federal que impedia advogados e advogadas inadimplentes durante a pandemia de votarem. O senhor acredita que esse recurso vai ser recebido, vai ter sucesso? Porque já tem umas decisões contrárias do STJ, por exemplo. O que eu posso garantir para os advogados e advogadas de Mato Grosso é que nós vamos lutar sempre para que o justo seja feito. A nossa medida, Camila, foi uma medida de empatia. Nós sabemos que no período de pandemia, que foi o momento que o advogado mais sofreu, muitos deixaram de recolher anuidade por falta de oportunidade financeira. Então, o nosso trato, a nossa medida judicial foi justamente trazer esse sentimento de empatia, se colocar no lugar do próximo. E, diferentemente do que vem dizendo a chapa opositora, o nosso pedido foi exclusivamente para os advogados inadimplentes no período da pandemia.
que vivíamos um estado de exceção. Durante esse período. Durante esse período, e também não é um perdão de dívida, é apenas deixar que o advogado e a advogada inadimplente, neste período, possa exercer o seu direito de voto. O que foi rechaçado pela situação, que demonstra pouca empatia com o advogado. E são muitos advogados. São muitos advogados, inclusive... O senhor tem os números? Nós temos essa nota de corte, então eu não consigo te precisar em números a quantidade, mas é um número expressivo de colegas que deixaram de adimplir justamente nesse período. E nós entendemos que a empatia, ela tem que superar a raiva, porque essas atitudes raivosas de impedir o advogado que momentaneamente passa por problema, não é o papel da OAB. A OAB precisa se colocar no lugar do advogado, encontrar a solução para os problemas e não criar mais um. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, as informações prestadas no Jornal do Meio-Dia e uma boa tarde. Muito obrigado, Camila, muito obrigado, Lúcio, e eu fico à disposição para outras oportunidades de estarmos aqui.